Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada faltei por aqui, né? Mas hoje eu vim para mostrar para vocês uma peça que eu fiz com muito carinho. Me dediquei bastante, por isso que não deu tempo a semana passada estar por aqui. Fiz e desmanchei várias vezes até acertar a peça como eu queria que ela ficasse. E ela foi inspirada numa apresentadora num jornal local aqui de Porto Alegre, né? Que o pessoal pediu pra gente gravar a peça e ver como é que ficava, e eu fiz. Então me aventurei nessa peça nova, diferente, que eu nunca tinha feito. Espero que realmente vocês gostem, que vocês façam, que vocês me mandem foto do trabalho de vocês. Olha como ela ficou bonita. Aqui no vídeo, de repente, fora do corpo não vai ficar tão legal, mas depois eu vou vestir pra vocês verem, tá? Vou mostrar como é que vai ficar bem bonita no corpo. E é uma peça que saiu super em conta de fazer, porque, gente, eu usei, ó, menos de 4 novelos desse fio, e olha que eu sou grande, hein? Menos de 4 novelos do fio Harmony. Tá certo que ele é um fio com 240 metros, né? Mas mesmo assim sobrou bastante. E eu usei agulha 5 de tricô, então, bem rapidinho de fazer. Não é difícil não, é bem fácil, tá? Então, você que tá começando, engatinhando, com um pouquinho de prática aí vai conseguir fazer tranquilamente. Presta atenção no vídeo, olha lá no box de informações a receita, fica a receita por escrito. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que eu respondo com todo o carinho para todos vocês que tiverem dúvidas. Então, além da nossa lã, a nossa fita métrica, a nossa tesoura, a cola, né, para aquele acabamento, a agulha de tricô, tá? E aí a agulhinha de costura e o nosso marcador. Vocês já viram que eu uso, eu guardo os meus marcadores aqui, ó, nessa bolsinha, tá? E eu uso pra poder marcar aonde fazer os acabamentos ali, marcar os pontinhos, tá? Então assistam o vídeo, espero que vocês realmente gostem e me mandem fotos e me marquem lá nas postagens de vocês pra gente fazer junto essa peça bem bonita. Então, vamos começar pelas costas do nosso colete. Coloquei aqui 100 pontos mais 2 de borda, né? Como eu gosto bastante de usar os pontos de borda, que são esses aqui. Então, 100 mais 2. Fiz 10 carreiras de ponto meia, tá? Que é pra ficar aqui com 5 cordões de tricô. Então, vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cordões de tricô. E agora eu vou fazer a divisão do trabalho, que vai dar aquele efeito nas costas, tá? Então, o nosso ponto de borda em meia, um ponto tricô e 8 pontos meia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos meia, 2 pontos tricô. 8 pontos meia de novo. 4, 5, 6, 7, 8 e os 2 pontos tricô. Isso aqui vai formar umas colunas mais largas, tá? Então, se vocês tiverem que diminuir o tamanho, vocês podem diminuir aqui para 6 pontos nessas colunas aqui, que ainda dá para trançar também. 2, 4, 6, 7, 8, meia, de novo, 2 tricôs. Não sei se vocês notaram ali que eu comecei com um tricô no início e eu vou terminar com um tricô. Então, esses dois eu dividi, porque na frente eu também vou fazer isso. E aí, na costura, vai ficar 2 pontos tricô, tá? Então, a gente também tem alguns truquezinhos para ficar com um acabamento bem legal, né? Bem bonitinho. Então, a gente usa alguns truquezinhos, um deles é esse. Se vocês forem fazer em outro fio, não esqueçam, e nesse fio também, né? Façam a sua amostra. Aqui, ó. Fiz aquele borda, um tricô, 8 meia e 2 tricô. Tá? 8 meia, 2 tricô, 8 meia, 2 tricô, 8 meia, 2 tricô, e assim eu vim vindo até o final. 8 meia, e aí o tricô sozinho, que é para completar aquele primeiro tricô que também tava sozinho lá. Passei o ponto, fio pro meu lado, passo o ponto sem fazer,
E no avesso eu vou seguir o ponto, ou seja, vai ser 1 meia e 8 tricô aqui no primeiro, né, borda, ponto meia, e daí vão ser 8 tricôs e 2 meia, tá? Então, a gente vai só seguir o ponto, acompanhar conforme ele se apresenta, né, pra fazer sempre assim. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Então, aqui eu sigo. Não esquecendo, gente, tem que ser feita a amostra, tá? Para saber quantos pontos vai precisar pro tamanho de cada uma. Como ela é um colete mais soltinho, o ideal é que faça a medida do quadril, né? Se for fazer ele mais compridinho, como é o modelo. Se não, vocês podem pegar a medida da cintura, mas geralmente a medida do quadril é a ideal. Tá? E faz aquela amostrinha. Quem não sabe fazer amostra, lá no meu Instagram tem um IGTV, tem direitinho, tá? Como fazer a amostra. Então é bem fácil de fazer. E vocês podem fazer para dar certo. Ó, aí ele vai ficando aqui, ó. 8 tricô e 2 meia no avesso. E no lado direito, 2 meia, 2 tricô e 8 meia, tá? E a gente vai trabalhar assim até a altura da cava, que agora num passe de mágica já está pronta. Tcharam! Olha só como eu sou rápida, vocês viram que mágica? Pois é, aqui ó, eu já estou com 46 centímetros, 45 centímetros, 45, para ficar mais certinho, tá? E aqui dá pra ver direitinho, ó, os 8,6 com os 2 pontos tricô, e olha o efeito que dá, ó, uma barra bem mais larga, né? Como ele dá uma leve encolhida, a gente tem que fazer ele com mais pontos por isso, tá, gente? Então, sempre que a gente vai trabalhar um ponto que fica uma barra, a gente coloca um pouquinho mais. Esses 45 centímetros aqui já estão na altura da cava, então agora eu vou fazer a cava para mostrar para vocês como fazer. Então agora, eu estou usando agulha circular, tá? Mas se vocês preferirem usar a reta, não tem problema. Pra mim é melhor a circular, até pra não bater na mesa aqui e não ficar fazendo aquele barulhinho chato. Então, eu prefiro a agulha circular. Aqui a gente vai fazer uma cava raglan, tá? Então, como é que é a cava raglan? Faço o meu primeiro ponto de borda, o meu pontinho tricô e vou arrematar um ponto. Aí eu vou fazer o meu próximo ponto meia, vou arrematar 2 pontos e o meu segundo ponto meia e vou arrematar. Então, eu arrematei 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3 pontinhos, tá? E vou seguir a carreira até o final, né? Só que agora aqui vão ser 6 pontos meia, tá? Ó, 6 pontos meia depois do meu ponto de borda. E aí vou até o final da carreira, 2 tricô e 8 meia. Vou terminar a carreira aqui e já mostro o outro lado. Então, terminei a minha primeira carreira da cava, retinho aqui. Vou virar o avesso. E vou fazer de novo 3 pontos de arremate, tá? Então, faço borda e faço ponto meia, derrubo por cima, 1, tricô, derrubo por cima, 2, tricô, derrubo por cima, 3. E vou até de novo o final da minha carreira, só seguindo os pontos, tá? E aí eu volto para mostrar a próxima carreira para vocês. Então, fiz o avesso e a partir de agora todas as carreiras vão ser feitas da seguinte forma. Primeiro ponto, borda. E agora a gente vai fazer um mate simples aqui. Então, tirei um sem fazer, trabalho o próximo em meia e derrubo por cima. Isso é um mate simples. E lá até o final da carreira normalmente, tá? Sempre lado direito, então um mate simples no ponto meia. E eu vou até o final da carreira. Muita gente me pergunta quantos pontos, é a pergunta, tá? Quantos pontos eu preciso deixar quando eu termino um degote raglan, uma cava raglan? Gente, não tem um número de pontos necessário, tá? Vai depender muito da peça, da quantidade de pontos que tem. O que me interessa? A altura que eu preciso ter essa cava. Então, uma cava de adulto em torno de 20 a 22 centímetros de altura, medido retinho, tá? Não no sentido da raglan, que é
enviesado, não, reto, 20 a 22 centímetros. Como aqui é um colete, vai ser essa cava que eu vou deixar, 22 centímetros. Por quê? Porque a gente vai usar uma blusa por baixo, alguma coisa por baixo, né? Então eu não posso ficar com a peça tão certinha no meu corpo. Eu preciso que ela seja mais solta. Então eu vou trabalhar aqui até que eu atinja 22 centímetros de altura do início da minha cava até lá em cima. Com mais os 45, né, que eu já comecei, então quando a minha peça tiver a altura total de 67 centímetros, eu vou arrematar os pontos. Então, o que é importante saber na hora da cava? A altura que eu preciso, tá? Não é que não me interesse a quantidade de pontos que vai ficar lá em cima. É que isso não vai fazer diferença na hora da montagem da minha peça. Porque se eu comecei com os pontos da largura do meu corpo, automaticamente essa cava vai ter a diminuição que eu preciso, que eu necessito que ela fique. E na hora da montagem da peça vai dar tudo certo, tá? Então, não se apavorem, não se preocupem com quantos pontos vai ficar quando eu terminar a minha altura da cava. Então agora aqui eu vou fazer o avesso, tá? Então a partir de agora vai ser sempre uma diminuição de um ponto só. No avesso vai ser borda e 2 pontos juntos, tá? Tricoto 2 pontos juntos e vou seguir todo o meu trabalho até o final da carreira. Terminei o avesso direito, mate simples, avesso, 2 pontos juntos, tá? Ah, Lisandra, não quero fazer, posso fazer sempre 2 pontos juntos? Pode, tá? Mas o ideal seria do lado direito fazer um mate simples por questão de acabamento ficar mais bonito. Mas vocês sabem que eu não obrigo nada a ninguém. E eu vou trabalhar dessa forma, então, até atingir os meus 22 centímetros de cava e arrematar os pontos, tá? Então eu vou fazer aqui e quando eu estiver pronto eu volto com vocês pra gente começar as partes da frente e ainda temos mais mangas e a gola do acabamento, certo? Então tricotem aí e a gente se encontra daqui a pouquinho. Então chegamos na altura das costas prontinhas, ó, aqui a minha cava ficou com 22 centímetros, tá? Ó, como é que a gente vai saber? Dobra aqui essa partezinha reta, ó, pra medir ali, ó, tá? Que daí vai dar certinho. 22 centímetros, tá? E ficou ali no final 50 pontos, pra quem quer saber mesmo, como eu já disse que não vai fazer diferença, mas pra vocês saberem, ficou 50 pontos ali no arremate das costas, tá? Então, costas prontas, vamos deixar de lado e vamos fazer as nossas frentes. Pessoal, para fazer as frentes do nosso colete, a minha frente esquerda eu já fiz até a altura da cava, tá? Então, para mostrar para vocês, eu coloquei 67 pontos. E aí, por que 67? 2 pontos de borda. Aqui eu tenho 5 pontos meias, tá? Para fazer essa beiradinha, já essa acabamento aqui na parte interna do colete. E aqui são 6 vezes os 10 pontos, né? Aí eu intercalei, não botei trança em todos para ele não fechar demais, tá? Intercalei uma trança assim, outra não, para ficar mais espaçadinho, tá? E não encurtar tanto aqui na largura. E trancei, aqui fiz 4 carreiras e trancei, fiz 12 carreiras e trancei, 4 carreiras e 12 carreiras. Eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz, pra vocês verem que não é difícil. E trabalhei os 45 centímetros, tá? Até a altura da cava. Vocês vão escutar um barulhinho de obra aqui no fundo, mas hoje tá bem complicado. Mas pra não atrasar o vídeo mais, a gente vai seguir o baile, tá? Espero que não atrapalhe vocês. Então agora pra fazer a minha frente direita, eu já coloquei os 67 pontos, já trabalhei as 10 carreiras, tá? Exatamente como eu fiz nas costas, eu fiz nas frentes, 10 carreiras em meia. E aí separei 5 pontos da borda aqui, né? Depois do meu ponto de borda, o tricô, 8 meia, 2 tricô, 8 meia, exatamente como eu fiz na frente. Só que aqui a gente vai trançar. Então, como eu já fiz as 4, agora a gente vai fazer a trança dessa frente aqui. Então, sigo normalmente com meu ponto de borda em meia, os meus 5 pontos em meia, para fazer já este acabamento.
Eu coloquei um marcador pra sempre cuidar isso aqui, não esquecer que aqui vai ser sempre meia, tá? Passo meu marcador, faço o meu ponto tricô. E aqui agora eu vou fazer a minha trancinha. Então, vou pegar 4 pontos, vou botar aqui numa agulha de crochê aqui. A minha agulha de trança sumiu no sofá, o sofá engoliu. Vou botar ela pra trás do meu trabalho, tá? Vou deixar ela aqui atrás, paradinha. E vou trabalhar os 4 pontos da frente. Então, venho aqui e faço os 4 pontos que estão na minha outra agulha, na agulha da mão esquerda. Fiz os 4. Aí, eu vou pegar o que tava na agulha auxiliar, eu devolvo pra agulha. Cuidem para não perder nenhum fiozinho. Venho aqui e vou trabalhar esses 4 pontos. E ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, a próxima, os 2 tricô, os 8 meia, que eu vou trabalhar aqui, que nesse aqui eu não vou fazer a trancinha. Os 2 tricôs. E de novo, venho aqui atrás, coloco 4 pontinhos aqui na agulha auxiliar, que no meu caso é uma agulhinha de crochê, e vou trabalhar os 4 pontos da minha agulha esquerda. Essa aqui é uma trancinha bem simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Se vocês quiserem mudar aqui também não tem problema nenhum. Voltei para ali, agora vou trabalhar esses 4. Trabalhei os 4, os 2 tricôs e os próximos 8 meia, né? Que vai ficar aqui a parte lisa, sem a trança. Aí, de novo, 2 tricôs, tá? E de novo a trancinha. Então, agulha lá atrás, vou pegar os 4 pontos, tá? 4 pontos, vou deixar aqui atrás. E vou trabalhar os pontos da minha agulha esquerda, 4 pontinhos. Se vocês quiserem mudar o tamanho, fazer com 6 pontos, não tem problema nenhum, tá? Aí é a critério de vocês também. Então, aqui os 4. Vou devolver esses 4 pra cá. E aí, a gente faz os 4. Então, eu fiz 3 tranças em cada frente, certo? 3 trancinhas. Se vocês quiserem fazer em todos, não tem problema nenhum, também podem, tá? Só não esqueçam que ele dá uma encolhidinha assim, porque é um ponto que dá uma repuxadinha no trabalho. Então, ele diminui um pouco no tamanho. De repente, seria ideal vocês colocarem um pouco mais de pontos até. Então, ó, as minhas 3 trancinhas. E agora eu vou fazer mais 11 carreiras seguindo o ponto, tá? Vou fazer, já mostro pra vocês. Voltando lá do início, 4 carreiras, trancei, fiz mais 11 carreiras, tá? Não contando a da trança. E agora a gente vai trançar novamente. Então, vamos aqui, borda, os nossos 5 pontos. Aqui. Opa, passou. Marcador. E o pontinho tricô. A agulhinha. Quem tiver bastante prática também não precisa usar uma segunda agulha, tá? Uma terceira agulha na realidade. Passei, coloquei lá atrás, tá? É sempre atrás os pontos aqui, são sempre pro mesmo lado as tranças. Trabalho os 4 pontinhos, esse aqui. Os 4 pontinhos que estão na agulha esquerda. Agora, coloca os pontos de volta para a agulha esquerda e vem fazer. Quem nunca fez trança, eu indico que pegue um fio lá e faça uma amostrinha e trance para pegar bem como é, que daí fica mais fácil de fazer uma amostra separado, né? De fazer, ó. Então, ficou 4, 12 e a trança. E aí, a gente vai fazer até o final da carreira, trançando no mesmo lugar que a gente já trançou antes, tá? Ó. Os 8 meia, os 2 tricô e de novo a nossa trancinha. Vocês meçam pra vocês, tá? Pra mim deu 45 centímetros até a altura da cava, então cada um vai ter o seu tamanho, né? Não esqueçam disso.
Para alguns pode ficar muito grande 45. Fiz os 4, devolvo os 4 aqui. E vou fazer eles. Agora os 2 tricô, os nossos outros 8 pontinhos. Os 8 pontinhos aqui. Meu fio tá enrolado, porque eu já fiz e desmanchei até chegar onde eu queria, gente. Então é coisa de tricoteira mesmo, né? De novo, a nossa última trança da carreira. Tá? Então, os 4. Agora, a gente faz os outros 4 da agulha esquerda. E venho aqui e trabalho os pontos da agulha auxiliar. Então, aqui. Termino a minha carreira, seguindo os pontos. E a gente vai fazer mais 3 carreiras e trança, tá? Então, aí o segmento vai ser sempre a mesma coisa. Vou terminar a carreira aqui para mostrar para vocês como ficou. 8 meia, o último tricô e um borda, ó. Então aqui, ó, 4 a trança, os 11, mais as 11 carreiras a trança. Agora eu trabalho mais 3 carreiras e tranço. Aí depois da trança, 11 carreiras. E assim eu vou fazer para que fique. Vou pegar o outro lado que já tá pronto, para que fique assim. Então, até chegar aos 45 centímetros. Daí a gente volta para fazer a cava e o decote. Aqui, então, terminei o lado direito, para mostrar para vocês como vai ficar. A cava, igualzinha das costas, e a frente foi tirado 20 pontos de uma vez só. Então, agora eu vou mostrar para vocês no lado esquerdo como a gente vai fazer. E é repetir da mesma forma. O que a gente faz do lado direito, vai fazer do lado esquerdo também. Certo? Então, vamos lá. Aqui, então, o lado esquerdo, cheguei na altura da cava. Então, a gente vai fazer o primeiro arremate aqui nesse lado externo, né? Arrematar os 3 primeiros pontos. Então, não são os 3 primeiros pontos juntos, né? É um arremate de 3 pontos, como eu fiz nas costas. Então, faço o primeiro ponto, o segundo ponto e derrubo por cima. Segunda vez, faço o próximo ponto, derrubo por cima, e o terceiro, venho e derrubo por cima. E aí, vou fazer a minha carreira normalmente até o final. Essa carreira aqui não é carreira de trançar, então é só seguir os pontos. Então, eu fiz 3 arremates. E a gente vai fazer ela até o final. Esse fiozinho aqui, ele às vezes solta, tá? Então, vocês tomem cuidado para que sempre estejam todas as perninhas do fio. Tem alguns fios que acontece isso devido à torção dele, então tem que ter esse cuidado para não ficar feio depois no trabalho. Só que ele é um fio que fica muito bonito, rende bastante, então vale a pena, gente. Fio mais leve. Esse decote vai ser quadrado aqui, porque a gente vai colocar a gola depois, tá? É uma gola bem simples de ser feita. Então, aqui nas meias, os tricôs. Eu vou terminar essa aqui e vou fazer o avesso, e daí a gente volta para não ficar muito demorado. Então, agora é a nossa próxima diminuição, pelo lado direito. Vou fazer de novo o primeiro ponto e vou tirar 2 juntos em meia. Essa carreira aqui é a carreira que eu tenho que trançar. Então, vou terminar a primeira coluna aqui de pontos meias, os meus 2 pontos tricô, e agora a gente vai fazer aquela trança. Então, vou fazer essa carreira normalmente até o final. Daqui pra cá. Oh, Deus meu. 2, 3, 4. E vou fazer os outros 4. Tá? E eu vou fazer isso aqui até o fim. E aí, já volto de novo pra mostrar.
Fiz a carreira da ida, então, com as tranças, fiz o avesso e agora, novamente, lado direito, a diminuição da cava. Então, ponto de borda, 2 juntos. E essa carreira, normalmente, até o final. Aí, na volta, ali no avesso, a gente vai fazer a cava não, o decote. O arremate dos pontos do decote. Pra vocês verem como ele é bem facinho. E depois vai ficar com um efeito bem legal quando a gente colocar a parte da gola. Esse decote aqui, ele é sobreposto um no outro, então ele fica meio aberto o colete. Se quem estiver fazendo e tiver bastante busto, pode botar um pouquinho mais de pontos e aí também decotar mais, tá? Pra evitar que fique muito pouco o espaço ali que fique fechado, né, no caso, o decote, tá? Então, vocês ajeitem aí conforme o tamanho de cada um. Aqui tá no final da carreira já. Aqui a gente já pode até tirar o marcador para ele não me atrapalhar na volta. Terminando aqui os últimos 5. Essa parte que já vai deixar de existir no avesso, tá? Então agora a gente vai arrematar 20 pontos. Do mesmo lado que eu arrematei aqueles 3 pontos ali. Então faço o ponto e derrubo por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. E vamos seguir a carreira normalmente até o final. E aí vocês vão ver como é facinho de terminar agora. Então aqui a nossa cava com 3 e sempre tirando 1. E aqui o nosso decote que foi arrematado os 20 pontos agora. Aqui vocês vão seguir fazendo normalmente essa parte aqui das tranças, 12 e com 4. E aqui a gente vai seguir tirando 1 ponto, igual a gente fez as costas e foi feita a outra frente. Pra mim, aqui na frente sobrou 20 pontos na agulha contando os bordas, tá? Então, quando vocês tiverem com 20 pontos, provavelmente também vai ter chegado na mesma altura. Meçam as costas com as frentes para ter exatamente a mesma altura da cava. Ela tem que fechar bem certinho. Eu vou terminar o meu aqui e daí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então agora eu coloquei aqui direito com direito, né? Aliás, avesso com avesso, porque o direito tem que estar para fora. A parte da frente direita em cima das costas. E vamos costurar aqui a lateral primeiro. Ponto, né? Ó, ponto de borda, que nem todas as outras costuras que eu mostro pra vocês. Ponto de borda aqui, com o ponto de borda de lá. Como eu deixei o fio comprido, eu vou primeiro usar esse fio que eu deixei. E aí depois, se faltar, a gente coloca um outro fiozinho, tá? Então eu vou fazer aqui desse lado e depois o outro lado. Então eu vou começar costurando as laterais, para que fique bem certinho uma costura. Eu vou costurar aqui e volto para mostrar para vocês como ficou, tá? Então aqui eu fiz também as mangas. Para fazer as mangas eu coloquei 72 pontos, que são os 70 pontos mais 2 de borda. E trabalhei por 11 centímetros até começar a cava. Então, eu não vou mostrar aqui pra vocês como fazer, porque eu já ensinei a fazer as frentes e as costas. E as costas é exatamente esse desenho aqui,
Sendo que no meio eu coloquei uma trança só para dar um efeito, que é opcional. Se vocês quiserem fazer retinho igual as costas, também não tem problema nenhum. Quando eu cheguei nos 11 centímetros aqui, eu comecei a cava, arrematei os 3 e fui diminuindo até ficar com 20 pontos na agulha. Quando eu cheguei nos 20 pontos, eu trabalhei mais 10 centímetros, tá? Então, no total aqui de altura ficou 39 centímetros. 11 até a cava e o total 39 e esse pedacinho aqui 10. Vai ficar tudo escrito ali na receita embaixo, tá? 2 mangas iguais, que é pra gente costurar no corpo. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai costurar. Então aqui, ó, a manga do lado esquerdo eu já costurei, só pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui de cima dos 10 centímetros vai ficar encaixada aqui e o restante da manga colocada aqui na cava, tá? Isso aqui é para que feche certinho o decote. Eu tinha feito só esse pedaço até aqui, mas aí ficou estranho. Eu aumentei a minha manga, então são recursos que a gente usa aqui para dar certinho, porque eu preciso que o meu decote seja quadrado aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como costurar o outro lado. Ó, então vou pegar aqui a parte da frente, tá? Aqui um detalhe importante que eu esqueci de falar quando eu falei da manga, ó, que eu ficou 1, 2, 3, 4, 5 vezes a trança, tá? Então, para vocês terem uma noção também de tamanho da manga. Aqui, então, eu vou pegar a lateral da manga e vou costurar nessa parte da frente do lado direito. Então, lá eu já deixei um fio mais comprido e vou vir aqui. O que que eu tenho que deixar aqui? Justamente a parte onde não tem mais diminuição, que é a parte dos 10 centímetros, tá? Então, eu vou pegar um ponto lá da manga. Como ele é com ponto de borda, ele equivale a 2 carreiras. E aqui eu venho e pego 2 pontos. De novo, um ponto de borda de lá. E aqui 2 pontos. Ponto de borda. E 2 pontos. E aqui eu vou fazer esses 10 centímetros. E aí depois eu vou seguir fazendo a manga. Costurando parte da cava daí. Sempre a costura da manga é feita de cima para baixo, ou seja, do ombro em direção à axila. Por quê? Porque se tiver que ficar alguma coisinha para esconder, a gente vai esconder lá embaixo. Então as imperfeições vão ficar escondidas lá embaixo da axila, não vai atrapalhar em nada o nosso trabalho, tá? E nunca se faz circular também, porque senão vai ficar um acabamento feio na parte de cima da manga. O que tá embaixo do braço não aparece. Então a gente deixa lá. Então, aqui tá quase no finalzinho, ó. Vão com calma, se precisar desmanchar e voltar, desmancha e volta, né? Não temos outra coisa a fazer. Aqui, tá quase no fim. Mais 2 pontinhos e já vamos para parte de costura de cava daí. Aqui então, aqueles 10 centímetros e agora a gente vai costurar a lateral. Aí agora vai ser ponto de borda com ponto de borda, tá? Até embaixo da axila, onde a gente vai arrematar para daí pegar o outro lado. Então eu vou costurar aqui e já mostro para vocês como ficou. Então aqui, o primeiro lado da manga costurado, parte de cima é a manga. E agora a gente vai fazer a parte de trás. Então eu vou ver aqui, ó, mesma medida que eu usei do outro lado, eu vou usar aqui. Aqui no caso foi no segundo a coluna de pontos meias no avesso. Então eu vou vir aqui no meio e vou passar o meu fio. E aí a gente vai fazer a costura exatamente como fez na parte da frente da manga. Exatamente do mesmo modo como eu mostrei pra vocês ali, vocês vão fazer aqui atrás. E depois só falta fechar a costura da manga mesmo
para ficar prontinha a colocação da manga. Eu vou fazer, mostro para vocês como ficou. Costurado devidamente, falta a gente colocar a gola. Para fazer a gola, eu fiz aqui uma tira com 120 pontos e trabalhei 25 carreiras sempre em meia, então ficou com 12 cordões de tricô. Arrematei os pontos e agora a gente vai costurar aqui no lugar para dar aquele efeito fofinho, tá? Aqui, a gola eu dobrei no meio e marquei aqui exatamente o meio das costas, tá? Para que ela fique dividida em dois certinho pra gente costurar. Então agora eu vou pegar essa ponta aqui, que quando eu arrematei já deixei o fio bem comprido. E vou vir aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra não cair. Bem aqui onde eu comecei o meu decote, ou seja, onde eu arrematei aqueles 20 pontos. E vou costurar. Aqui, como eu também tenho ponto de borda, vai ser um ponto de borda para 2 pontinhos da gola. E a gente vai costurar toda a volta. Já marquei o meio justamente para que não dê diferença de tamanho, tá? Para que fique certinho. Então, aqui a gente vem e vai costurando todo ele do mesmo jeitinho das outras costuras, com calma, sem repuxar e também sem deixar muito frouxo. Vou fazendo aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Então, gola costurada, devidamente costurada, ó, tá? Pelo lado direito. Então ela vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a finalização. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso costurar sobrepondo essas duas partes aqui, para depois sobrepor essas daqui, tá? Como vai ficar uma costura mais difícil de fazer se a gente for fazer tudo junto, eu vou primeiro unir essas duas partes aqui, de baixo do corpo, e depois vou unir a gola nelas, tá? Então, já peguei um fio, dei um nozinho, e aqui eu vou vir com um fiozinho pelo avesso, passou. Vou esconder aqui, então. Tá. E aqui eu vou costurar pelo lado direito também, pontinho por pontinho, para que fique aqui sobreposto, tá? Se vocês me entendem. Ó. Aqui até não vai aparecer. Então, a gente vai pegar um fiozinho, um pontinho de lá. E o pontinho daqui. Ponto de lá. E um ponto de cá. Tá? Ela vai ficar como se fosse uma costurinha interna. Para depois a gente colocar a outra parte. Aqui depois, se vocês quiserem também colocar mais um enfeitezinho, um botão, ou costurar mais um pouco também, não tem problema, tá? E fica a critério de cada um. Pegou só uma perna. Fica a critério de cada uma o que vai achar melhor pra usar. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Partes devidamente costuradas, unidas, ó, aqui. Tá? Então, se vocês quiserem fechar aqui mais um pouquinho com um pontinho visível, ou colocarem aqui um broche, um botão, alguma coisa que feche, também dá pra ser, pra quem não gosta, porque quando ele fica mais aberto, tá? Agora a gente vai fechar o resto da gola. Então, agora vamos fechar aqui a gola. Ela é trespassada, tá? Então, a parte direita vai ficar sobre a parte esquerda. Aqui eu vou... O fiozinho tá desse lado, eu vou passar aqui no meu primeiro ponto. Ó, vou tirar ele aqui desse lado. E agora a gente tem que unir estas duas partes com aquela parte que a gente já costurou. Então, eu vou vir pegando sempre os pontinhos de borda das duas partes da gola. E pegando o pontinho aqui, ó, pra esconder.
tá? Então vem, ó, pontinho aqui e pego lá para esconder. Um por um desses aqui, pegando lá. Ou o jeito que vocês preferirem. Então, o que que eu preciso? Eu preciso unir aqui e que não apareça, né? Então, a gente tem que ter uma costurinha aqui que fique escondidinha. Todos os pontos, tá? Cuidem para pegar das duas partes, porque senão vai ficar um buraquinho. E a gente não quer que fique nenhum buraquinho. Eu espero realmente que vocês gostem dessa peça, porque ela foi feita com bastante carinho, deu um certo trabalho, bastante faz e desmancha até chegar no efeito que eu queria. Que a gente não nasce sabendo, né? A gente não dorme e acorda com a ideia. A gente tem que fazer e refazer várias vezes até chegar ali no jeitinho certo. Eu já tô louca pra que essa pandemia acabe e eu possa desfilar com o meu modelito. Aqui, estamos no finalzinho. Tá mais pra cá pra ver se fica melhor pra vocês enxergarem. Aqui. Quase, quase lá. Aqui mais um. E o nosso último pontinho aqui. Feito, conferiram se ficou tudo fechadinho. E agora a gente vai descer o fio aqui para arrematar. Então, o nosso arremate aqui no final, aquela velha mania que eu tenho de 2 nozinhos, tá? Ó, dei meus 2 nós e caminho com o meu fio por onde eu costurei. E eu gosto bastante do nosso pingo de cola. Eu já arrematei os fios antes, todos eles já estão arrematados, escondidos, tá? Então agora não tenho mais nenhum fio para arrematar. Cortei. E pronto. Vamos ver como ficou. Ó, gente, estamos aqui. E a gola aqui, ela vai se ajeitar no pescoço, né? Tem quem não goste dessa gola tão grande, então se vocês preferirem uma gola mais abertinha, vocês podem modificar aqui também, ou mais volumosa, mais fofa também tem como fazer. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula desse modelo hoje e não esqueçam, deixe lá o seu joinha, seu comentário e compartilhe com os amigos. Ah, e me sigam lá no Instagram, @santana.lisandra, para ver as novidades da semana. Beijos, tchau!